Rafael, psicólogo, e na faculdade eu ficava olhando pela janela pra ver se algo acontecia. Nunca aconteceu. Hoje vamos refletir sobre Yagami Light. Tem spoiler do anime, do mangá, de tudo, menos dos filmes. Vamos lá. O primeiro vídeo do Light aqui no canal aconteceu há 8 meses atrás, justamente foi o primeiro vídeo do ano que eu fiz. Muita coisa mudou desde então. Pra você ter uma ideia, a gente tinha 2.000 inscritos no canal. E lá a gente refletiu sobre a questão moral do personagem e também sobre seu narcisismo. E hoje vai ser sobre outro aspecto, um aspecto importantíssimo no Yagami, que são suas habilidades sociais. E sim, indivíduos com inteligência emocional podem usar essa forma de gerenciar emoções em si mesmo e nos outros justamente para manipulação, para prejudicar o outro, para conseguir o que quer a qualquer custo. Esse é o Yagami Light. O Light é uma pessoa extremamente convicta de seus próprios princípios. Isso levou ele muito longe, mas também foi o motivo da sua derrota. Light é um personagem que ajuda a gente a refletir sobre o que fazer e sobre o que não fazer também. Tá, basicamente a história do Yagami começa quando o Ryuki, um Shinigami, está entediado. Sim, exatamente. O tédio do Ryuki matou o maior detetive do mundo, criou um programa de TV, diminuiu a criminalidade do mundo e fez o Light mudar totalmente sua perspectiva. Afinal, quanto o poder pode mudar a gente? Yagami Light responde essa questão para todos nós de uma maneira bem dramática. O quanto nossa perspectiva sobre o mundo pode mudar pelo simples fato de ter o poder nas nossas mãos. O psicólogo Dacia Keltner, em uma pesquisa comportamental, que ele conduziu inclusive nos últimos 20 anos, descobriu um padrão meio que perturbador. Embora as pessoas geralmente ganhem poder por meio de características e ações que promovam o interesse dos outros, como empatia, colaboração, franqueza, quando começam a se sentir poderosos e a desfrutar de uma posição de privilégio, essas qualidades começam a diminuir. Essa pesquisa constatou que os poderosos têm mais probabilidade do que outras pessoas de se envolver em comportamentos rudes, egoístas e antiéticos. Light é visivelmente diferente de quando está com a posse do caderno e quando não está. Talvez o seu conceito moral seja bem parecido. As suas duas versões consideram o mundo um lugar perdido, mas a sua versão com o caderno tem o poder para mudar isso. Quando o Light novamente perde seu caderno, ele fala uma frase bem marcante pro L: manipular o sentimento dos outros é algo imperdoável. Light falou isso de uma forma sincera, nem ele imaginava que fazia isso. Na posse dessa arma que torna ele uma das pessoas mais poderosas do planeta, alguém com o poder de decidir sobre a vida de outras pessoas, tudo isso acaba mudando completamente a percepção de mundo Light, que passa a viver de acordo com essa visão de que ele é o salvador do mundo. Afinal, se ele já era um estudante considerado acima da média, com aquele poder ele passa a pensar mais alto. Ele fala: eu quero que o mundo saiba da minha existência. E ele entra num caminho sem volta. Em um estudo de 2011 da Universidade de Berkeley, liderada pela psicóloga Jennifer Stellar, descobriu que os participantes de classe média e alta eram menos capazes de sentir empatia e compaixão pelas pessoas em perigo. Ela fala que quando não temos poder e realmente queremos contribuir, temos a tendência a pensar no bem das outras pessoas. Ouvimos e adaptamos nosso comportamento ao grupo social, mas uma vez que temos poder, o nosso foco acaba mudando. Ele simplesmente muda para o que eu quero. Nós passamos a nos concentrar em nossos desejos e esse foco produz um estado de egoísmo. E é um acontecimento tão corriqueiro que provavelmente você já conheceu alguém que mudou depois de exercer algum tipo de poder. Um passo importante para ser imune a este efeito é tentar cultivar a sua autoconsciência. Ela ajuda você a perceber o que de fato está acontecendo com você e quem você realmente é. Ter uma boa autoconsciência ajuda a gente a não deixar o poder subir a nossa cabeça. E isso é algo que o Light vai perdendo ao longo da história. Tanto que pra mim esse é o motivo dele perder no final. Mas vamos lá, né? Light é extremamente inteligente em vários aspectos. Não só no quociente inteligente, no QI dele, pois pra mim o principal deles é no quesito emocional. Ele basicamente com pouco tempo de diálogo consegue descobrir muita coisa sobre alguém, seus objetivos, a forma como a pessoa reage e o principal, seus medos. Isso faz com que ele praticamente consiga interagir com qualquer pessoa na série, desde pessoas mais retraídas como Ellie, até pessoas mais cheias de energia, como é o caso da Misa. Os já citados aqui, Salovey e Maya, falam que a inteligência emocional envolve a percepção mais precisa das emoções, usando e regulando as emoções de forma adequada e compreendendo e a comunicando de forma mais eficaz. E alguns estudiosos definem essa competência como algo mais amplo, como habilidades de relacionamento, como a inteligência social, algo que a gente observa bastante no anime. Light consegue passar a imagem que ele quer para quase qualquer pessoa. Ele consegue muito fácil, às vezes, a confiança de qualquer um, e ele utiliza isso ao seu favor, ao seu propósito. A Misa foi manipulada pelo afeto incondicional que ela demonstrava a ele. A Takada foi influenciada pela admiração que ela tinha pelo Light. E o Mikami foi manipulado pela cegueira de acreditar na justiça do Kira de forma incondicional. Em 2010, um grupo de cientistas descobriu que indivíduos que tinham alguns certos graus de narcisismo, como um padrão generalizado de superioridade, uma autoimportância, causavam ali ótimas impressões em pessoas que eles tinham acabado de conhecer. Eram vistos como pessoas encantadoras. Light, por exemplo, em diversos momentos, tenta parecer uma espécie
espécie de vítima da situação. Ele tem essas atitudes justamente quando está junto com a força-tarefa e joga justamente isso no colo do L. E isso fez que muitos ali nunca desconfiassem dele e até mesmo sentissem pena dele por ele estar sendo cogitado para ser o Kira. Estudos recentes sugerem que para indivíduos com certos traços de personalidade exploradora, jogar a famosa carta da vítima é uma estratégia usada para causar um desequilíbrio no relacionamento. Perceber alguém como destinatário do tratamento injusto acaba que meio ali encorajando a gente a ajudar aquela pessoa, sem pensar em nada em troca. Também pode nos tentar inventar desculpas para o seu mau comportamento quando ele está nos encarando. Mas vamos lá, ele manipula indivíduos, assim como grupos também. Pensa naquele momento que ele fala que a maioria das pessoas concordaria com ele. Todo mundo quer um mundo sem crimes. E ele utiliza disso em favor do plano de dominação dele. As pessoas depois criam um programa chamado Reino de Kira e depois ele tentam destruir a organização que estava investigando ele. Ou seja, ele acaba mantendo influência em pessoas que são o oposto dele, visto que em muitos momentos ele simplesmente mantém a calma e acaba não transparecendo surpresa ou algo assim, mesmo em uma situação onde ele é pego desprevenido. Como no momento que ele tem ali o confronto com a Naomi, onde ele o tempo inteiro se mantém calmo, mesmo a conversa se desenvolvendo, para que no final ele seja descoberto por ela. E mesmo assim ele tenta manter a calma, tenta manter o tom de voz. Ou quando o L, por exemplo, isso foi genial, ele chega ali pro Light e fala, eu sou o L. Tipo, ele revela a identidade dele pra pessoa que ele mais suspeita. O L é demais. E o Light não esboça nenhuma reação. Não explicitamente, porque por dentro ele tá em turbilhão de emoções. Só que ele pensa, pera, eu não posso demonstrar nenhuma emoção. O professor de psicologia James Gross fala que o processo de escolha que envolve compreender, equilibrar e decidir o que emoções sentir, por exemplo, é denominado de regulação emocional. Existem várias formas de regulação emocional. O que o Light usa ali é o que o Gross chama de resposta comportamental e supressão emocional. Regulações emocionais focalizadas na resposta comportamental e na supressão emocional considera que, após a emoção já ter sido instalada, podemos inibir as respostas emocionais de maneira que as outras pessoas não percebam o que estamos sentindo. E é o que o Light justamente usou. Ele conseguiu lhe fazer de uma maneira que os outros não percebessem a reação dele. Na cena onde o L surpreende o Light, ele se espanta com aquilo. Mas logo ali ele meio que acaba alterando o significado daquele evento. E com isso não mostra nenhuma surpresa pro L. Pra gente que tava assistindo aquele momento, era intimidador o L falar aquilo. Só que o Light acaba não sendo por ele pensar na situação como um todo. Um dos raros momentos que ele acaba deixando à mostra o que está sentindo é quando a Misa fala na TV que acha que ele não tem os olhos do Shinigami. Naquele momento ele demonstra surpresa e é engraçado ele olhando pros lados, né, vendo se alguém percebeu que ele ficou surpreso com aquilo. Temos duas amígdalas, uma de cada lado do cérebro, atrás dos olhos dos nervos ópticos. E elas são responsáveis por detectar o medo e preparar o nosso corpo para uma resposta emergencial. Quando percebemos uma ameaça, a amígdala soa um alarme, liberando uma cascata de substâncias químicas no corpo. Os hormônios do estresse, como adrenalina e cortisol, inundam o nosso sistema, preparando a gente imediatamente para lutar ou fugir. E o que acontece, né? A tomada de decisões complexas desaparece, assim como o nosso acesso a múltiplas perspectivas. Light não se desespera, ele vê a situação de uma forma bem ampla e percebe de forma rápida que não precisa se desesperar em determinado momento. Refletir sobre isso pode ajudar a gente a acalmar a amígdala, ajudando você a sair do modo de luta e fuga, permitindo você usar a energia para pensar com clareza naquela situação, ao invés de se preocupar. Ou, no caso do Light, até chegar em casa, né? Porque aí ele encontra o Ryuk e começa a despejar tudo nele. E o Ryuk é a única pessoa que o Light confia, né? Agora, o Light é de fato afetado quando algo ou alguém mexe com esse senso de superioridade que ele tem de si mesmo. Como na primeira vez que o L confronta ele, onde justamente ele coloca ali o plano dele abaixo pelo fato de tentar acabar com o L naquele momento, motivado por essa reação dele. E também ali quando o Nier coloca o Light contra a parede e faz também ele perder a calma. E esse é o grande calcanhar de Aquiles do Light, quando o ego dele é afetado de alguma forma. Isso acontece pelo fato de que mesmo que ele tenha ali uma boa inteligência emocional, ele também se mostrou pouco autoconsciente. A cena final dele ali suplicando, chamando a atacada, a missa, mexeu comigo, mesmo depois de tudo que ele fez com elas. E é interessante o autor colocar nessa cena justamente essas duas pessoas, porque elas basicamente foram as duas únicas pessoas que conheciam Light, o Kira, de verdade, que sabiam que ele era o Kira, conheciam a verdade, e mesmo assim estavam do lado dele, e estavam dispostos a ajudá-lo, porque por mais que o Kira tinha muitos apoiadores, o Light era sozinho. Ele era sozinho no seu próprio modelo de mundo. É porque é como se ninguém ali conhecesse ele de verdade, exceto a gente que tá assistindo e o Ryuk, né, claro. A forma que ele usou o poder e a arrogância dele acabaram sendo ali a ruína dele. Arrogância e autoconsciência raramente andam de mãos dadas. Por isso é importante de saber quem a gente é de verdade. O poder é algo neutro, e a pessoa que tem acesso a ele que pode tornar ele ruim. Igual a inteligência emocional, ela não é inerentemente virtuosa, e sim uma ferramenta. Curta, se
inscreva, compartilhe, é apenas o começo.